Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao curso do Excel. Mas antes de iniciar a aula, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, que vocês ativem o sininho de notificação, deixem o seu comentário, o seu like, que vocês compartilhem, que o apoio de vocês é muito importante para nós e que também vocês consigam compartilhar conhecimento para ajudar o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Então, recado dado, vamos iniciar a aula de hoje, que a aula 3 terá como objetivo formatando célula. Com o Excel aberto, muita gente se pergunta: como é que eu vou digitar em um espaço tão pequeno como esta célula aqui? Pois bem, vocês podem digitar qualquer informação. Por quê? Vocês vão perceber que a célula ela se modifica, ela se redimensiona de acordo com o que foi digitado. Então, por exemplo, eu vou digitar um texto qualquer aqui. E vocês vão perceber que esse texto que eu digitei, ele não coube na célula. Então, se vocês verem aqui, ó, eu estou na A1 e ele vazou, o nome disso é vazamento de célula, ele vazou para B1. Tá vendo? Notem que ele começa aqui, ó, Microsoft Excel na A1 e passa para B1. Porém, se vocês observarem na A1, quando eu seleciono, na barra de fórmulas ele mostra o que está digitado. Já na B1 ele fica vazio. Significa dizer que a minha informação está na A1, certo? Isso é muito importante para vocês observarem que quando formos trabalhar com fórmulas, ele vai tomar por base onde a informação está digitada. Então aqui, ó, neste vazamento não tem nada na B1, tá vendo? E sim na A1. Ok? Então, quando vocês digitarem a informação, ela sempre vai estar na célula que vocês começarem a digitação. Agora, para vocês evitarem esse vazamento, existem diversas maneiras. A primeira, vocês podem clicar entre a A e a B, certo? Vocês vão esperar formar este símbolozinho e vocês podem clicar, segurar e arrastar para o tamanho que vocês desejam, certo? Que aí vocês vão estar modificando toda a coluna A, ou então a melhor maneira, basta dar 2 cliques que automaticamente vai se ajustar com o que está digitado. Entre essas duas maneiras de vocês modificarem o tamanho da célula, os 2 cliques são os mais utilizados, tá? É o meio mais utilizado aí, você clicar 2 vezes porque ele vai dimensionar, vai ajustar do tamanho ideal. Então vocês vão perceber que agora que ficou mais claro a informação. A A1 já está com a informação completa e a B1 já está vazia. Tá vendo? Então, esta forma vocês conseguem ajustar a célula para caber a informação. Pois bem, feito essa modificação aqui, vamos trabalhar agora com a formatação desta célula. E para isso nós vamos trabalhar dentro da guia página inicial. E dentro da guia página inicial, aqui na faixa de opções, nós vamos trabalhar dentro do grupo fonte e dentro do grupo alinhamento. Esses 2 grupos aqui vão nos dar opções para a formatação da célula, certo? A primeira opção que nós vamos trabalhar é a fonte. É justamente onde tem aqui, ó, calibrei, que é o nome dessa fonte. Se vocês clicarem nessa setinha para baixo aqui, ó, vocês vão ver que vai mostrar uma listagem com todas as fontes que estão instaladas no momento aqui. Podem escolher qualquer uma dessas fontes. Existem várias. Varia de acordo com o computador, né? Mas existem várias opções. Eu vou escolher aqui, ó, por exemplo, Arial. E vocês já vão perceber que modificou a minha fonte aqui, ó. Tá vendo?
Então, a minha fonte foi modificada para Arial. A próxima opção é justamente o tamanho dessa fonte. O tamanho da fonte, basta vocês clicarem nessa setinha aqui para baixo, que aí vocês vão ver a numeração. E vocês podem colocar a numeração que vocês desejarem. Não se preocupem com o tamanho, que quando vocês clicarem, por exemplo, vou clicar no 16. Olha o que vai acontecer. Aumentou o tamanho, mas a coluna não acompanhou. Tá vendo? Ainda continua vazado aqui, ó. Agora vocês já sabem resolver isso. Basta chegar entre a coluna A e B e dar 2 cliques. E aí ele se ajusta. Certo? Então aqui vocês acabaram de fazer duas modificações. A fonte e o tamanho. No tamanho da fonte, vocês também podem fazer a modificação nesse Azinho aqui, ó, que é de aumentar o tamanho e aqui de diminuir o tamanho. Tá vendo? Então, se eu clicar aqui, ele vai aumentando proporcionalmente, ó, a fonte. Se eu clicar aqui, ele vai diminuindo, tá vendo? Então, vocês podem escolher dentro da listagem ou aqui nessas opções. Outra opção de formatação é o negrito. O negrito, se você clicar, ele vai deixar a fonte mais realçada, mais forte. E ainda tem a tecla de atalho Ctrl N. Então, ou clicando ou utilizando o Ctrl N, vocês ativam o negrito. Olha a diferença, tá vendo? E observem que as modificações que vocês vão fazendo vai também na coluna, ela vai se ajustando, no sentido de vocês sempre vão ter que ficar observando se vai caber ou não na célula aqui, ó. Então aqui, por exemplo, quando eu coloquei negrito, o L já sumiu. Então dá 2 cliques que ele se ajusta, tá bom? Então aqui está em negrito. Então se eu clicar de novo, ele tira o negrito, tá vendo? O I de itálico também, Ctrl I é a sua tecla de atalho. Então, se eu clicar, ele vai ficar meio que inclinado. Clicou de novo, ele volta ao normal. Aqui nós temos o sublinhado. Se eu clicar, ele passa um traço abaixo do texto. Se eu clicar de novo, ele retira. Então, vocês podem trabalhar com as três opções juntas para dar um certo destaque, ou com nenhuma opção ou com apenas uma. Vai depender da necessidade e o gosto de vocês. Certo? Uma outra opção aqui é a de cor de preenchimento. Tem esse íconezinho aqui, ó, da latinha de tinta. Essa cor de preenchimento, vocês estão colocando uma cor na célula, não no texto. Então, vocês estão colocando uma cor de fundo, tá bom? Então, se vocês clicarem aqui nessa setinha para baixo de cor de preenchimento, vocês podem escolher qualquer uma dessas cores aqui. Detalhe, é muito comum as pessoas colocarem uma cor de fundo igual à cor de fonte. Aí, logicamente, que não vai dar para enxergar. Então, se eu colocar preto com preto, um exemplo, não vai dar para ver nada, vai ficar tudo preto. Então, sempre faço esse contraste. Então, aqui, por exemplo, eu vou escolher vermelho, tá vendo? Agora, aqui, esta célula A1, ela está com fundo vermelho. Agora, se vocês não quiserem mais esta cor, pode alterar quantas vezes desejar. Por exemplo, eu vou colocar aqui amarelo, tá vendo? Não tem um limite para vocês ficarem alternando de cor. Então, vocês podem modificar ao gosto de vocês. Agora, se vocês colocarem cores e ver que não ficou legal, vocês também podem retirar essas cores e voltar à forma padrão. Basta vocês clicarem nessa setinha para baixo e escolher aqui, ó, sem preenchimento, tá vendo? Que aí ele fica sem preenchimento algum, voltando ao padrão que é. Tá? Então, essa latinha de tinta é justamente o preenchimento.
ou seja, a cor de fundo da célula. Por quê? Este azinho aqui é a cor da fonte. Este sim, vocês podem escolher e vão ver que é o texto, a fonte, que vai modificar. Então, por exemplo, ó, vou escolher aqui vermelho e vocês viram que apenas o texto ficou vermelho. Vocês podem utilizar os dois juntos aqui, ó. Por exemplo, ó, aqui está vermelho e eu vou colocar aqui um fundo preto. Pronto. Aí, ó. Tá vendo? Deu um contraste. Então vocês podem trabalhar com os dois juntos. Tá bom? Eu vou voltar aqui para o padrão, deixar ele sem preenchimento. E este daqui é o seguinte, o padrão dele é preto, automático, tá vendo? O texto, o padrão dele é automático. Então, voltei ao padrão, desfiz as minhas formatações. Tá certo? Agora, eu vou trabalhar com vocês os alinhamentos. Só que os alinhamentos, para funcionar, eu vou fazer uma modificação, que para vocês visualizarem melhor, até sugiro que vocês também façam no de vocês. Eu só vou aumentar aqui um pouco a largura da minha coluna, tá vendo? Ó, da minha coluna aqui, eu vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho. Por quê? Nós vamos trabalhar com estes 6 alinhamentos aqui, ó. Todos esses 6 alinhamentos. Só que eu vou começar a trabalhar com esses inferiores aqui, ó. Porque estes alinhamentos inferiores, eles vão trabalhar sempre na horizontal. São os alinhamentos da horizontal. Então, alinhar à esquerda, ele vai fazer com que o texto de vocês comecem da esquerda para a direita, da forma padrão, certo? Já este do meio aqui, o centralizar, ele vai colocar o texto de vocês, a informação de vocês vão começar no meio e terminar no meio. Então ele vai trazer para cá, para o meio da célula, tá vendo? Da largura aqui da célula, a informação, o centralizar. Nós temos também o alinhar à direita, que o texto de vocês vão começar da direita para a esquerda. Tá bom? Então, esses 3 alinhamentos inferiores, eles vão trabalhar na horizontal. Tá certo? Esses 3 de cima, eu vou fazer uma modificação aqui. Eu vou aumentar o tamanho da minha linha, que aumenta da mesma maneira que aumenta uma coluna. Então, entre a linha 1 e 2, eu clico e arrasto. Tá vendo? Bem, então, esses 3 alinhamentos aqui de cima, eles vão funcionar na vertical. Então, se eu clicar aqui, ó, alinhar em cima, ele vai alinhar acima da célula. Então, vai ficar do lado esquerdo, na parte superior. Agora, alinhar ao meio, ele vai começar no meio. Tá vendo? O que vocês digitarem vai ficar assim, ó, no meio da célula. E na parte inferior. Tá vendo? Então, os alinhamentos superiores trabalham-se na vertical e os inferiores na horizontal. E eles vão obedecer o tamanho da sua célula. Tá bom? Por isso que eu precisei aumentar um pouco aqui para vocês visualizarem a informação. Certo? Bem, com a célula ainda deste tamanho, eu vou mostrar a vocês essa outra parte de orientação. Tá? Essa parte de orientação é a seguinte. Vocês podem modificar a inclinação do seu texto. Então, se eu escolher aqui, por exemplo, ó, iniciar ou inclinar texto no sentido anti-horário, o texto vai ficar na diagonal, tá vendo? Aqui, ó. Ele está meio que na diagonal. Então, se eu pedir para ser texto vertical, ele vai ficar vertical. E aí vai ser necessário eu aumentar o tamanho da minha linha, tá vendo? Então, tem várias opções. Ó. Então,
vocês que vão escolher de acordo com a necessidade de vocês. Tá vendo? Ó. Agora, para o texto voltar ao normal, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão clicar na orientação, formatar alinhamento de célula, tá vendo? Vão escolher aqui. Esperar o processamento dele aqui. Bem, apareceu aqui. Bem, para ele voltar ao normal, basta aqui onde tem a orientação, logo aqui do lado direito, vocês vão clicar aqui no meinho, ó, que o texto vai ficar com 0 graus. Tá vendo? E clicar no OK. O texto vai voltar ao normal. Então, todas as vezes que vocês utilizarem a orientação para o texto voltar ao normal, digamos assim, vocês vão ter que utilizar formatar alinhamento de célula. E feito isso, vocês vão escolher aqui onde tem a orientação 0 graus, tá? Que é esta opção aqui no meio, ou digitar aqui o número 0. Bem, agora a próxima opção que eu vou mostrar a vocês, eu vou encurtar um pouquinho aqui a célula. Vou deixar mais ou menos aqui em Microsoft. O que vai acontecer? Nós vamos utilizar essas duas opções aqui. Quebrar texto automaticamente, que ele até está lhe mostrando um exemplo aqui, tá vendo? Como vai ficar o antes e o depois. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que todo este meu conteúdo caiba no limite da minha célula. Então, como vai ficar? Desta maneira. Ó. Então, ele trouxe o Microsoft e o Excel de uma forma dividida para ele caber dentro do limite da minha célula aqui. Então, a proporção que eu for diminuindo, ele vai se ajustando, tá vendo? Ele vai cortando o meu texto. Ó. Então, com quebrar texto automaticamente ativo, ele evita que o seu texto vaze. Ele vai sempre caber de alguma maneira dentro da sua célula. Então, por mais que eu dê 2 cliques, ó, ele não se ajusta, tá vendo? Para voltar, digamos assim, a ficar um redimensionamento aqui automático, é só desmarcar essa opção, que aí ele volta ao normal, ó, e aqui agora ele vai se ajustar, ó, tá vendo? Então, quebrar texto automaticamente é isso que vai acontecer. A informação que tiver dentro da célula vai caber proporcionalmente ao tamanho que a célula tiver. Ele vai cortando o seu texto. Bem, eu vou diminuir aqui o tamanho novamente. E aqui na A2 eu vou digitar alguma informação. Por exemplo, o número 1, o número 2. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou mostrar a opção de mesclar e centralizar. O mesclar e centralizar, ele vai fazer o quê? Ele vai juntar uma a mais células, certo? Ele vai fazer com que você tenha um maior campo de digitação naquela célula. Agora, porém, eu vou começar a selecionar na A1 e vou arrastar até a I1, tá vendo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai juntar da A1 até I1 e vai transformar isso aqui em uma única célula. E ainda vai centralizar.
Quer ver? Aí está. Então ele juntou e ainda colocou no meio. Esta informação ela é útil para que quando você redimensiona a coluna, sem utilizar o mesclar, você está redimensionando a coluna por completo. Então, se eu não utilizar o mesclar e centralizar, quer ver uma coisa que vai acontecer? Ó, vou desmarcar aqui, ele está assim. Então, se eu não utilizar ele, ó, a proporção que eu vou aumentando, tanto a informação de cima quanto a de baixo, por estar na coluna A, também vai aumentando, ó, tá vendo? Ó. E às vezes você não quer isso, você só quer que a linha de cima fique assim. Então, o mesclar e centralizar é útil nessa situação, certo? Ó, agora eu vou diminuir aqui um pouco, e aqui está a diferença de você utilizar o ajuste manual aqui da coluna com o mesclar e centralizar. Então, mesclar e centralizar, ele faz isso aí. Ele junta várias células em uma única, deixando aqui, ó, essa informação de um tamanho ideal, certo? Então, é dessa maneira que o mesclar e centralizar funciona. Basta você acionar ou não, ó. Seleciona a quantidade de células que você quer juntar, que pode ser uma, no caso, a partir de uma, né? Então, aqui eu vou juntar essas duas, ó, tá vendo? Posso juntar essas três, e aí, de acordo com a informação que vocês desejam, tá bom? Agora tem um detalhe. Vou mostrar uma coisa aqui a vocês. Eu redimensionei aqui automaticamente, tá vendo? Que a informação aqui embaixo também. Eu redimensionei a coluna A. Se eu digitar qualquer informação aqui em cima agora, por exemplo, se de repente eu for mesclar uma célula e tiver alguma informação aqui, por exemplo, aqui eu digitei o Word. Então, se eu for mesclar e centralizar aqui agora, vai acontecer uma observação. Quer ver? Vou mesclar e centralizar e ele vai me dar esta mensagem. Tá vendo? Dizendo que ele vai mesclar e vai tomar por base o que tiver à esquerda e vai descartar as demais. Ou seja, o que é que vai acontecer? O Microsoft Excel vai ser mantido e vai apagar o Word. Quer ver? Olha lá, tá vendo? Então ele, além de juntar, centralizou e ainda apagou a informação que estava à minha direita. Então só tomem cuidado enquanto é isso, que quando vocês forem usar mesclar e centralizar, se tiver alguma informação aqui, ó, por exemplo aqui, ó, no Word, ó, tá vendo? Que estava aqui, ele apaga. Certo? Então aqui agora, ó, eu posso redimensionar manualmente e tal, certinho, que ele vai sempre tomando por base o que está digitado. Tá certo? Então é isso, pessoal, que eu tenho para passar para vocês por hoje. Essa foi algumas movimentações de formatação de um texto e também de alinhamento, né? Apesar de ter sido texto, mas funciona com qualquer tipo de informação no Excel. E de agora em diante, saibam que vocês podem digitar qualquer tamanho de informação que a célula vai se adequar. Basta vocês seguirem estes passos e tudo vai dar certo, tá bom? E antes de ir embora, mais uma vez, eu peço a vocês, eu relembro a vocês, não se esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho de notificação, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar, tá? Eu aguardo vocês para as próximas aulas, espero aí que vocês estejam entendendo, estejam gostando, pode mandar suas dúvidas e as suas sugestões, tá ok? Então até a próxima, um abraço.